Vamos lá, irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6, a partir do verso de número 9, para a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos ler juntos a oração dominical. Estamos continuando o nosso estudo de meditações no Pai Nosso. E diz assim a palavra do Senhor. Mateus 6, a partir do verso 9, diz: Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai do céu, nós te pedimos que graciosamente o Senhor derrame a tua graça, Senhor, sobre nós. Nos faça discernir a tua vontade, entender a tua palavra e o desejo do Senhor sobre as nossas vidas. Nós oramos a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos estudado aqui o Pai Nosso. Já estudamos duas pérolas preciosas. Primeiro estudamos o parágrafo inicial, né? Quando Jesus se refere a Deus como o Pai Nosso. Também estudamos a ideia e o sentido de que Deus é aquele que está nos céus. Aquele que é totalmente outro, separado do mundo, e que nós precisamos buscá-lo em sua santidade. Por isso que é santificado seja o teu nome. Estudamos sobre venha o teu reino, que a tua vontade se faça sobre a terra, é a terceira parte. A pergunta é: como eu posso discernir a vontade de Deus? Que vontade de Deus é essa que o Senhor Jesus está tratando? Como eu posso transformar a vontade de Deus em minha prioridade? Como eu posso transformar a minha vida a ponto de que a vontade de Deus seja sempre feita sobre a minha vida? E para discernir a vontade de Deus, eu quero trazer aqui ao entendimento dos irmãos Romanos 12, 2, que fala justamente que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas que vontade de Deus é essa? É a sua palavra, é o seu ensino, é a sua verdade, é a sua justiça, né? É todo o ensino que nós temos na Torá e no Novo Testamento. O que Jesus está tentando dizer, ensinar, e com certeza ele consegue ensinar, é que a vontade de Deus precisa ser buscada. E que a humanidade perdida não tem a capacidade de viver em justiça. Lembre-se que esse capítulo 6, ele está discutindo a prática da justiça. E ele vai começar esse capítulo 6 falando que nós temos que ser diferente dos fariseus, que tentam fazer a justiça para os homens. Nós temos que fazer justiça para Deus, para que possamos então alcançar galardão junto ao Pai Celeste. Então ele ensina como eu devo cuidar do outro, quando ele vai falar sobre dar esmolas. Ele vai ensinar nesse momento sobre oração e ele vai ensinar sobre jejuar. Ou seja, quando eu cuido do outro, quando eu me volto para Deus e quando eu jejuo pela minha mazela, pelos meus problemas espirituais. Em tudo isso eu faço a vontade de Deus quando eu vivo segundo o seu ensino, segundo o que o Pai deseja para nós, segundo o que o Cristo ensinou, segundo tudo aquilo que ele vem ensinando aos seus discípulos e que é colocado para nós a partir da história da igreja. Então a vontade de Deus, irmãos, precisa ser feita. A palavra do Senhor diz que a humanidade a uma se desviou e não há quem faça a vontade de Deus.
Portanto, a oração é pedir a Deus que venha a sua vontade sobre nós, sobre a humanidade, sobre a minha vida, que venha sobre os homens. E eu não devo, portanto, me conformar com o mundo. Quando o apóstolo Paulo fala de uma transformação em nós, ele fala que nós não devemos ser como o mundo, que faz a sua própria vontade, que vive segundo os seus próprios desígnios, que vive segundo as suas próprias superstições, que vive segundo a sua própria idolatria. Nós precisamos viver segundo Cristo, segundo a palavra, segundo o que Deus ensinara a Israel, mandando inculcar aos nossos filhos, mandando que a gente aprenda e viva a sua reta justiça, vivendo o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, amar a Deus com toda a força, com todo o entendimento. Portanto, fazer a vontade de Deus é me aproximar daquilo que Deus quer que eu seja, Cristo, né? Paulo disse, sejai-vos imitador do Senhor como eu sou, e me afastar do mundo. Então, quando Paulo vai passar a aplicar na carta aos Romanos, ele vai dizer, olha, não se conformem, não tomem a forma do mundo, mas mudem a sua forma de pensar, mudem o seu entendimento, mudem a forma que vocês veem todas as coisas, para que vocês aprendam qual é a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Portanto, essa vontade que Jesus está falando é quando eu me conformo a Cristo, eu me conformo ao ensino do Senhor, eu sou um imitador de Cristo e não um imitador do mundo. Pense bem, irmãos, nós vivemos num tempo em que os anunciantes querem que todos nós sejamos iguais. O apelo da mídia, o apelo daqueles que comercializam, eles querem que todos venhamos a nos vestir igual, falemos igual e vivamos igual. Um exemplo simples. O politicamente correto é uma ideia que tem que ser colocada de cima para baixo e que todos têm que agir da mesma forma. Ninguém pode ser diferente. Se alguém tenta agir diferente do politicamente correto, ele é logo cancelado, rechaçado e colocado para fora. Percebe? O mundo tenta nos conformar a uma imagem, a uma força política, a um tipo de pensamento. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, cuidado. Não se conformem com o mundo. Não tomem a forma de. Não ajam como eles agem. O próprio ensino de Jesus tinha um paralelo interessantíssimo. Ele dizia assim, olha, ouçam o que dizem os fariseus e os doutores da lei. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Não se conformem a ele. Percebe? Todo esse capítulo 6, Jesus está ensinando uma nova forma de viver e uma nova forma de se dirigir a Deus. Ele é meu Pai que está nos céus. Ele é o Senhor da glória. Ele é santo. O seu nome é santo e justo. O seu reino precisa ser estabelecido sobre a terra e nós aprendemos que o reino de Deus se expande quando Cristo é pregado e todo aquele que se converte, o reino dos céus está sendo expandido. A vontade de Deus precisa ser feita. O grande problema, irmãos, de nos conformar com o mundo, de nos conformar com a maioria, é que a maioria raramente está certa. Raramente a maioria está certa. E quando nós fugimos desse padrão do mundo, segundo o ensino de Jesus na oração, nós estamos buscando um caminho reto de espírito que poucos seguem. Quando Jesus fala do reino dos céus, ou seja, o reino dos céus são aqueles que vivem a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Jesus disse que o reino dos céus, muitos serão chamados, a grande maioria, mas poucos são escolhidos. Jesus disse que larga é a porta que dá para a perdição, mas estreita é a porta para a salvação. E ele diz, e poucos entram por essa porta. Poucos tentam e buscam fazer a vontade
de Deus. É por isso que Jesus nos ensina a orar, a clamar a Deus: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Senhor, me ensina a olhar para o Senhor. Me ensina a perceber como eu devo viver. João, quando ele escreve a sua primeira epístola, ele nos dá um ensino fantástico. Em 1 João, capítulo 2, a partir do verso 15, ele faz uma divisão entre aqueles que fazem a vontade de Deus e aqueles que fazem a vontade do mundo, que vivem segundo a concupiscência da carne, segundo tudo que está aqui na terra. E ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Olha que coisa linda. João faz uma separação entre aqueles que vivem a vontade de Deus e vivem para a eternidade, entram pela porta estreita e vivem segundo aquilo que Deus quer de nós. O que João está dizendo é: aquele que se conforma com o mundo se separa de Deus, não vai para a eternidade. E aquele que se conforma a Cristo, que se conforma à vontade de Deus, vai para a eternidade. Quando eu cedo à concupiscência da carne, eu vivo uma vida imoral. Quando eu venho a sucumbir à concupiscência dos olhos, eu vivo o materialismo do mundo. E quando eu cedo ao orgulho, eu me torno arrogante. E observe, arrogância na Bíblia é aquele que vive para si só. Arrogância na Bíblia é a pessoa que se basta. E para fazer a vontade de Deus, eu preciso entender que eu não me basto. Eu preciso de Cristo. Eu não me basto, eu preciso do outro. Eu não me basto, eu preciso me humilhar e me negar e dizer que eu não sou, porque tudo é Cristo em mim. Entende o que é a vontade de Deus? É quando eu subverto o meu entendimento segundo o mundo, lanço-o fora e abraço a sua palavra e digo: eis a vontade do Senhor, e agora eu vou viver segundo a vontade de Deus. Jesus é o exemplo mais profundo dessa verdade. Ele é o filho obediente. Jesus é aquele que faz a vontade do Pai. No momento em que Jesus é batizado por João Batista, a palavra do Senhor diz que uma pomba desce dos céus, desce sobre o Senhor Jesus, e uma voz é ouvida e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho o meu prazer. A palavra de Deus diz que Jesus é o filho obediente de Deus. O próprio Cristo diz: eu não vim ao mundo para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Isso é tão verdadeiro, irmãos, e tão profundo, que por diversas vezes eu e você vamos confrontar as nossas vontades com a vontade de Deus. Por diversas vezes a nossa carne vai gritar, a concupiscência dos nossos olhos, o nosso coração vai berrar, dizendo qual é a nossa vontade. No entanto, quando Jesus diz: faça a sua vontade, Senhor, eu preciso me submeter a Deus. Irmãos, até o Cristo teve que se submeter. A palavra do Senhor diz que Jesus, orando no Getsemane, sabendo a morte de cruz que o esperava, sabendo o que ia acontecer com ele se coloca diante de Deus em oração. E a oração dele é: Senhor, afasta de mim o cálice da tua ira. Senhor, se possível, afasta o teu cálice.
que é que o texto diz? Que há silêncio da parte de Deus. E a resposta de Jesus é: seja feita a sua vontade. Jesus vai morrer na cruz. Jesus se submete à vontade de Deus. O que nós cristãos, irmãos, temos que fazer é exatamente isso. Nos submeter à vontade de Deus. Na sua palavra, no seu ensino, na sua verdade. A palavra de Deus, irmãos, está aqui. Foi revelada. Ela está no Pentateuco de Moisés. Ela está nos profetas. Ela foi revelada no Filho. Precisamos nos quedar aos pés do Messias, do Salvador. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus se revela hoje na pregação da igreja. A vontade de Deus, portanto, está exposta. E o que eu preciso fazer é encontrar lugar em mim para fazer a vontade de Deus, me conformar a Cristo e transformar o meu caráter e a minha conduta. Isso que é fazer a vontade de Deus. É colocar o outro em primeiro lugar e não a eu mesmo, senão é arrogância. É me submeter ao outro, dando a capa se ele precisar. Carregando a segunda milha, como disse Jesus, a lei estava lá exposta. Qual era a lei? Todo aquele judeu precisava carregar durante um certo quilômetro a mala de um cidadão romano. Se o cidadão romano dissesse para você, carrega a minha mala, estava na lei, você tinha que carregar ali, 1 quilômetro. Jesus diz assim, quando pedires para carregares a mala, não vai uma, vai 2. Faz mais do que está sendo pedido. Me conformar à vontade de Deus é entender que a lei dos homens, a qual eu devo me moldar, para que eu não seja talhado como alguém que quebra a lei humana. Eu tenho que viver uma vida justa, segundo os homens, mas eu preciso viver uma vida justa, muito mais justa, segundo a vontade de Deus. Me submetendo a Ele. Portanto, entendemos que a palavra do Senhor é a vontade de Deus e eu devo me conformar a ela. Me conformar à palavra é entender, irmãos, a minha transformação da minha mente. Essa renovação da minha mente segundo o ensino de Cristo. Eu preciso, no ensino do apóstolo Paulo, eu preciso me despir do velho homem. Eu preciso me despir das minhas velhas vontades para me revestir do novo homem que vive segundo Cristo, segundo o Espírito e segundo a vontade de Deus. E eu quero encerrar dizendo o seguinte. Talvez você diga assim, mas essa vontade revelada de Deus, pastor João, está aí, todo mundo sabe. Eu quero saber qual é a vontade de Deus para mim. Para minha pessoa. O que é que eu tenho que fazer? E aí eu vou dizer algo importante a vocês. Olha bem para cá, deixa a chuva cair que Deus está abençoando a terra. Talvez você faça essa pergunta. Quem é que nunca fez essa pergunta? Qual é a vontade de Deus para mim? O que é que Ele quer que eu faça? Todo crente já fez essa pergunta. E eu vou usar a vida do apóstolo Paulo para encerrar esse sermão. Quando você começa a ler a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve assim: eu oro a Deus para que arrume tempo oportuno para que eu possa visitar os irmãos. Era desejo de Paulo visitar os irmãos em Roma. No final da carta, no capítulo 15, ele diz assim: eu quero ir à Espanha. Quem sabe, no momento que eu for à Espanha, eu passe aí e visite os irmãos. E ele encerra a carta. Essa era a vontade de Paulo. Você sabe como é que Paulo vai para Roma? Preso. Paulo vai ser colocado diante das autoridades romanas para falar acerca daquilo que ele estava pregando. Ou seja, a vontade de Deus foi feita. Mas não a vontade de Paulo.
A vontade dele era ir para conversar com os irmãos, para estar com eles, para pregar. Mas Deus disse, não, meu filho, você vai preso. Paulo, por vezes, atravessou essa dificuldade. Ele estava numa cidade e ele quer pregar o evangelho e a palavra de Deus diz assim que o Espírito os impediu de pregar. E ele não conseguia pregar naquele lugar porque ali não era a vontade de Deus. Então ele dorme e Deus dá um sonho a ele e diz, vem Paulo, passa a Macedônia. A vontade de Deus era que Paulo fosse para outro lugar. Você sabe por que eu e você sofremos? Porque a gente quer que Deus haja conosco desse jeito, que fale antes o que Ele quer de mim. Ele quer que me diga assim, nós queremos que Deus diga, passa a Macedônia. Agora deixa eu dizer algo a vocês. Isso é 1%. Isso é raríssimo. Na maioria das vezes vai ser tentativa e erro. Vai ser tentar executar. Paulo orou, colocou diante de Deus. Você sabia que a maioria dos teólogos vai dizer que ele nunca foi à Espanha? Qual era a vontade de Paulo? Ir à Espanha. Nunca foi. Há uma minoria que diz que ele foi à Espanha em um determinado local e foi embora, depois ele foi preso. Mas o que eu quero dizer para vocês é, quando você quer saber a vontade de Deus, primeiro você procura pela forma ordinária, que é a sua palavra. E tem a ver com conduta. A vontade de Deus não tem a ver com bem ou mal, porque você sabe o que é bem e o que é mal. A vontade de Deus tem a ver com o bom ou o melhor para mim. Só que a gente sempre está ansioso e quer saber antes. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso é dificílimo acontecer. Portanto, eu e você precisamos viver. E a primeira coisa é fazer como Paulo. Orar. Ele não queria ver os irmãos em Roma, ele orou. Não foi do jeito que ele queria, mas foi do jeito que Deus quis. Portanto, coloque na sua oração, coloque a sua oração diante de Deus. Mas não esqueça de dizer, Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha. E se lembre que Deus pode realizar, mas pode ser completamente diferente daquilo que você planejou. E se submeter à vontade de Deus é absurdamente melhor, porque a vontade de Deus para nós é sempre boa, perfeita e agradável. Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, Senhor, porque aprendemos que a tua vontade, Senhor, se revela na tua palavra, de forma ordinária. E que o extraordinário raramente acontece, mas nós cremos, Senhor. Que o Senhor usa pessoas, sermões, circunstâncias para falar ao nosso coração. A minha oração, em primeiro lugar, é que aprendamos a nos submeter à tua vontade. E a segunda é que, Senhor, a nossa vontade se conforme com o Senhor, com a tua vontade. Porque a palavra nos diz que toda vez que oramos, Senhor, e conformamos a nossa vontade com a tua, Senhor, o Senhor ouve e abençoa as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nessa bendita manhã aprendemos mais, Senhor, da tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa chuva que cai sobre nós. Obrigado porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra, assim como nos céus. Oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, aqui no Lago Norte, e sobre a Igreja de Cristo, espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe você e tenha uma excelente semana.
Amém.